O seu direito de ser rico, princípio 12. Aprender com adversidade e derrota. O tema central do 12º princípio, aprender com adversidade e derrota, pode ser estabelecido em uma só frase. Toda adversidade carrega nela a semente de um benefício equivalente ou maior. Dor, sofrimento, obstáculos, derrotas, perdas e infortúnios que todos sofremos são simplesmente parte da condição humana. Ninguém vence o tempo todo. Os que sucedem são aqueles que não se deixam deter pela adversidade, perseveram, encaram dificuldades como testes que permitem que eles aumentem sua força e sigam em frente. Lembre-se deste ponto crítico. Derrota nunca é a mesma coisa que fracasso, a menos e até que seja aceita como tal. Mais uma vez, esse princípio é apresentado em um contexto de teste no qual você vai se avaliar em relação a quanto as principais causas de fracasso fazem parte de sua vida. Ninguém gosta de enfrentar adversidade, circunstâncias desagradáveis ou derrota. Depois de considerar com cuidado as reais circunstâncias da lei da natureza, acredito que a intenção é que todos nós enfrentemos adversidade, derrota, fracasso e oposição. As pessoas não gostam de derrota ou adversidade, mas preciso dizer a vocês que, não fosse pela adversidade que enfrentei durante o início de minha vida, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Não teria completado esta filosofia que alcança milhões de pessoas no mundo todo. Foi a partir da oposição que encontrei que me fortaleci, adquiri sabedoria e a capacidade de completar esta filosofia e levá-la às pessoas com a forma que tem hoje. Se eu tivesse podido escolher, é claro que teria facilitado tudo para mim, da mesma forma que vocês fariam. Todos nós somos propensos a encontrar a linha da menor resistência. Vocês sabiam que escolher a linha da menor resistência é o que entorta todos os rios e alguns homens? É isso mesmo, mas esse é um hábito muito comum de todos nós. Não queremos pagar o preço do esforço intenso, seja qual for nossa atividade. Gostamos das coisas do jeito mais fácil. A mente é como qualquer outra parte do corpo físico. Atrofia, murcha e enfraquece pelo desuso. Uma das melhores coisas que podem acontecer a você é encontrar problemas, circunstâncias e incidentes que o obriguem a pensar, porque, sem um motivo, você pode não pensar muito. 40 principais razões para o fracasso. Existem 40 principais causas para o fracasso, mais que o dobro do número de princípios do sucesso. Existem 17 princípios do sucesso, e algumas combinações entre eles são responsáveis por todas as conquistas bem-sucedidas, e são 40 causas de fracasso. E essas 40 que menciono não são todas elas, são só as principais. Importância de conhecer suas fraquezas. Autocrítica é uma das coisas mais lucrativas que você pode fazer. Às vezes você não quer fazer, mas é muito necessário nos conhecermos como somos, especialmente nossas fraquezas. Ao compartilhar esta filosofia de sucesso, preciso dizer a vocês coisas que devem fazer e também as que não devem fazer. Classifique-se na medida em que as coloco e comento cada uma delas. Atribua a você mesmo notas de 0 a 100. Se for 100% livre de alguma delas, classifique-se como 100%. Se for 50% livre, classifique-se como 50%. E se não for nada livre, classifique-se com um 0. Quando terminar, some as notas e divida o resultado por 40 para ter sua média em relação ao controle das coisas que causam o fracasso. 1. Vagar sem planos definidos. Se você não tem esse hábito de andar à deriva, se toma decisões rapidamente, traça planos e segue esses planos, sabe exatamente aonde vai e está a caminho, você pode se atribuir 100% nessa fraqueza. Porém, tome cuidado antes de assinalar sua nota, porque a coisa mais rara do mundo é alguém se classificar em 100% nesse quesito. Para isso, você tem de ser realmente organizado e tem que estar realmente preparado. 2. Prejuízo físico. Não preciso fazer nenhum comentário sobre uma base hereditária desfavorável. Por outro lado, ela pode ser uma causa de fracasso ou também de sucesso. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas que já conheci sofriam de aflições sérias desde o nascimento. 3. Curiosidade invasiva. Sem curiosidade, nunca aprendemos nada, nunca investigamos nada. Mas a expressão curiosidade invasiva envolve assuntos de outras pessoas, algo que não tem a ver com você, certo? Se você não tem essa característica, classifique-se como 100%.
ou tem. Quando se classificar, pense em suas experiências passadas e determine em que medida você tem controle dessa fraqueza. 4. Falta de objetivo. Falta de objetivo refere-se especificamente à falta de um objetivo principal definido como um objetivo de vida. Se você não tem isso, esta é uma boa hora para se atribuir uma nota 0. 5. Educação inadequada. Uma das coisas mais surpreendentes que descobri é que existe bem pouca relação entre escolaridade e sucesso. Quero que você pense nisso. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas que já conheci eram pessoas com um mínimo de educação formal ou escolaridade formal. Muita gente se engana acreditando que é fracassada por não ter curso superior. Se você saiu da faculdade com a sensação de que deveria receber pelo que sabe, não pelo que faz, a formação universitária não lhe fez muito bem. Espere até encontrar o destino ali na esquina com um porrete, e não vai estar revestido de algodão. Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que não é pago pelo que sabe, você é pago pelo que faz com o que sabe, ou pelo que consegue induzir outras pessoas a fazerem. 6. Falta de autodisciplina. Falta de autodisciplina geralmente se manifesta em excessos ao comer, beber e indiferença em relação a oportunidades de progresso e melhoria. Falta de autodisciplina. Espero que possa se atribuir uma nota bem alta nessa. 7. Falta de ambição. Falta de ambição é uma incapacidade de buscar mais que a mediocridade. Quanta ambição você tem? Para onde vai na vida? O que quer da vida e com o que vai se conformar? Eu conheci um jovem soldado logo depois da Primeira Guerra que me disse que só queria um sanduíche e um lugar para dormir naquela noite, mas eu não permiti que ele se contentasse com isso. Eu o convenci a buscar mais que isso, e o resultado foi que ele se tornou multimilionário ao longo dos 4 anos seguintes. Espero ter o mesmo sucesso com vocês ao aumentar sua ambição até onde não se contentem mais com 1 centavo. Olhem para cima, isso não custa nada. Você pode não chegar tão alto quanto quer, mas certamente irá mais longe do que se não buscasse nada. Levante os olhos, seja ambicioso e decida que vai se tornar no futuro o que falhou em ser no passado. 8. Saúde ruim. Saúde ruim muitas vezes é resultado de pensamento errado e dieta inadequada. As pessoas têm muitas justificativas para a saúde ruim, garanto. Tem muitas doenças imaginárias, os médicos chamam de hipocondria. Não sei quanto vocês se mimam e confortam com isso, aquilo e outras doenças imaginárias. Se tem esse hábito, atribuam-se uma nota bem baixa nesse quesito. 9. Infância desfavorável. E as influências ambientais desfavoráveis na infância? De vez em quando, você vai descobrir que as influências que uma pessoa sofre durante a infância são tão negativas que essa pessoa segue por toda a vida sob essas influências. Estou totalmente convencido de que, se tivesse continuado em minha infância como comecei, antes de minha madrasta aparecer, teria me tornado outro Jesse James, mas teria aprendido a atirar mais rápido e com mais pontaria que ele. 10. Falta de resistência. Falta de resistência é deixar de cumprir seus deveres. O que faz as pessoas deixarem de concluir algo que começam? Qual é o principal motivo para não seguirem em frente, fazerem o que é certo e cuidarem para que seja feito da maneira correta? Falta de motivo, essa é a resposta. Não querem aquilo com intensidade suficiente. Eu dou continuidade a qualquer coisa a que queira dar continuidade, mas se não quero dar continuidade, posso encontrar várias justificativas para não seguir em frente. É lucrativo para você adquirir o hábito de persistir quando começa alguma coisa ou é lucrativo se deixar desviar do caminho? Como você se classifica nessa fraqueza? É facilmente dissuadido de fazer alguma coisa quando alguém o critica? Acredite em mim, se eu tivesse medo de crítica, nunca teria chegado a lugar nenhum na vida. De fato, cheguei ao ponto em que realmente apreciava a crítica, porque ela despertava em mim a vontade de lutar, eu fazia um trabalho muito melhor e seguia em frente muito melhor. Tem muita gente que falha por falta dessa força motriz que faz seguir em frente, especialmente em tempos de dificuldades. Não importa o que você faça, vai enfrentar esse período quando as coisas ficam difíceis. Se é um novo negócio, provavelmente vai precisar de dinheiro que não tem no início. Se é uma profissão, vai precisar de clientes que não tem no início.
Se é um emprego novo, vai precisar de reconhecimento que ainda não tem de seu empregador. Precisa conquistar esse reconhecimento. Você tem que continuar no começo, quando sempre é difícil. 11. Atitude negativa. As pessoas podem ter o hábito da atitude mental negativa, um hábito de manter a mente negativa o tempo todo. Você é preponderantemente negativo na maior parte do tempo ou é preponderantemente positivo? Quando vê uma rosquinha, o que enxerga primeiro, o buraco ou a massa? É claro, você não come o buraco, só come a rosquinha. Mas muita gente que se depara com um problema é como o sujeito que vê primeiro o buraco da rosquinha e reclama por ele tirar boa parte da massa. Eles não enxergam a rosquinha. Essa é uma atitude mental negativa. Qual é o resultado para uma pessoa que tem o hábito de deixar a mente se tornar negativa e permanecer negativa? Não se pode prender a pessoa por isso. Não se pode processá-la por isso. A mente negativa repele pessoas. A mente positiva atrai o quê? Atrai pessoas que se harmonizam com sua atitude mental positiva e sua personalidade agradável. Como naquele velho ditado, as aves de plumagem igual voam em bando, aves negativas se agrupam com a mente negativa e aves positivas se agrupam com a mente positiva. Quem controla sua mente? Quem determina se ela é positiva ou negativa? Quero que você se classifique de acordo com a extensão em que exercita essa prerrogativa, a coisa mais preciosa que tem ou jamais terá. A única coisa sobre a qual você tem controle completo é o direito de tornar sua mente positiva e mantê-la assim, ou permitir que as circunstâncias da vida a tornem negativa. Você precisa trabalhar para manter a mente positiva. Por quê? Com tantas influências negativas à sua volta, tanta gente, tantas circunstâncias, você vai se tornar negativo se fizer parte dessas circunstâncias, em vez de criar as suas na própria mente. Se você tem um conceito muito claro da diferença entre uma mente negativa e uma mente positiva, pode imaginar o que acontece na química do cérebro quando sua mente é positiva ou quando ela é negativa? Notou a diferença entre suas conquistas quando você está com medo e quando não está com medo? Seja em vendas, lecionando, palestrando, escrevendo ou qualquer outra coisa? Escrevi Pense e Enriqueça quando estava trabalhando para o presidente Roosevelt durante aquela séria depressão em seu primeiro mandato. Escrevi um livro com aquela mesma atitude mental negativa que todo mundo compartilhava. Em outras palavras, minha atitude negativa era inconscientemente imposta a mim pela massa. Vários anos mais tarde, quando peguei esse livro e o li, reconheci que não era vendável por ser negativo. O leitor captura exatamente a atitude mental que o escritor tinha ao escrever o livro, seja qual for a linguagem ou terminologia usada. Sem mudar uma palavra no livro, sentei diante da máquina de escrever quando estava com uma nova disposição mental. Estava animado, como dizem, 100% positivo, e datilografei aquele livro com aquela disposição mental, e foi isso que fez o livro dar certo. Você não pode se dar ao luxo de fazer alguma coisa quando está negativo. Tudo o que fizer na esperança de ser beneficiado, qualquer coisa com que espere influenciar outras pessoas, se quiser que as pessoas cooperem com você, se quiser vender alguma coisa às pessoas ou se quiser causar uma boa impressão às pessoas, não faça nada até estar em um estado mental positivo. Atribua a si mesmo notas bem precisas nesse quesito. Classifique seu estado mental médio, não só o estado mental em algum momento específico. Aqui vai uma boa regra para determinar se você é mais positivo do que negativo. Observe como se sente ao acordar de manhã e sair da cama. Se você não tem uma boa disposição mental, posso dizer que é porque muitos hábitos de pensamento que precedem essa hora, o dia anterior talvez, foram negativos. Você pode adoecer deixando a mente se tornar negativa, e isso vai se refletir na manhã seguinte. Quando acorda, você está saindo da influência de seu subconsciente. O consciente passou a noite toda de folga e quando volta ao trabalho encontra uma bagunça que você tem que arrumar. Mas o subconsciente passou a noite toda agitado. Se você acorda cheio de alegria e quer prosseguir com o que ia fazer nesse dia, é provável que o dia anterior ou vários dias anteriores tenha sido bem positivo. 12. Emoções descontroladas. Emoções são negativas e positivas. Você já percebeu que é tão necessário controlar as emoções positivas quanto as negativas? Por quê? Por que razão eu haveria de querer controlar a emoção do amor, por exemplo? Uma mulher respondeu: o amor pode causar problemas, pode queimar. Ela deve ter tido alguma experiência desse tipo.
E quanto ao desejo emocional por ganho financeiro, você precisa controlar o desejo por dinheiro? Não tem medo de ganhar demais, tem? Talvez ganhar do jeito errado, ou alimentar sua emoção até onde passa a querer ganhar demais. Conheci muita gente que tinha dinheiro demais para o próprio bem, em especial pessoas que não fizeram por merecer esse dinheiro ou pessoas que o herdaram. Vocês gostariam de saber por que me chamam de Napoleão? Vou contar porque é uma boa maneira de explicar o que estou dizendo. Como eu sou o filho mais velho, ou o primeiro filho, meu pai me deu o nome de meu tio-avô, Napoleão Hill, de Memphis, Tennessee, um corretor de algodão multimilionário. Acho que meu pai esperava que eu herdasse parte do dinheiro quando meu tio-avô morresse. Bom, ele morreu e eu não herdei nada, e quando descobri que não teria nenhum dinheiro dele, me senti muito mal. Depois que troquei a juventude por sabedoria e observei o que havia acontecido com os herdeiros daquele dinheiro, eu me senti grato, eternamente grato, por não ter recebido um centavo, porque aprendi um jeito melhor de ganhar dinheiro por mim mesmo, em vez de ganhar de alguém. 13. Algo em troca de nada. Desejar alguma coisa por nada ou desejar algo por menos que vale é o desejo por alguma coisa sem estar disposto a dar a adequada compensação por isso. Você já foi incomodado por essa tendência? Quem de nós não foi em um ou outro momento? Você pode ter muitos defeitos, mas quer descobrir quais são e começar a se livrar deles. Por isso estamos fazendo esta análise. Esta é sua chance de ficar cara a cara, ser o juiz, o defensor e o promotor, tudo ao mesmo tempo. Você tem que tomar a decisão final. É muito melhor você encontrar seus defeitos do que me deixar achá-los por você. Porque se os encontrar, não vai gastar justificativas, vai tentar se livrar deles. 14. Incapacidade de tomar decisões. Você tem o hábito de tomar decisões prontamente e com firmeza? Toma decisões muito devagar e depois que as toma, permite que a primeira pessoa que se aproxima as reverta? Você permite que as circunstâncias revertam sua decisão sem um bom motivo? Em que medida defende suas decisões depois de tomá-las? Que circunstâncias o fariam mudar uma decisão tomada? Você deve manter a mente aberta para essas questões o tempo todo. Nunca tome uma decisão e diga, é isso, vai ser assim para sempre, porque alguma coisa pode acontecer mais tarde para fazê-lo mudar essa decisão. Algumas pessoas são teimosas. Uma vez tomada uma decisão, certa ou errada, elas a sustentam até a morte. Já vi muita gente que preferiria morrer a voltar atrás ou se deixar convencer a mudar uma decisão. É claro que você não é assim. Não se for realmente doutrinado nesta filosofia. Pode ter se comportado assim uma vez, mas não é assim agora, ou não será assim depois disso. 15. Preocupação excessiva. Vivemos em um mundo maravilhoso. Sou feliz por estar aqui. Sou feliz por estar fazendo o que faço e se circunstâncias desagradáveis surgem em meu caminho, fico feliz por isso também, porque vou descobrir se sou mais forte que as circunstâncias ou não. Enquanto eu puder vencê-las e superá-las, não vou me preocupar com circunstâncias. Não vou me preocupar com coisas que se oponham a mim. Pessoas que não gostam de mim, pessoas que dizem coisas ruins a meu respeito. Eu me preocuparia se as pessoas falassem mal de mim e, depois de me analisar, eu descobrisse que elas estavam certas. Enquanto elas não estiverem dizendo a verdade, posso rir delas por serem tolas e pelo mal que fazem a elas mesmas. 16. Não escolher bem o parceiro. Esta é uma queridinha, a número 16, escolher mal a pessoa com quem se casa. Não tenha pressa para se classificar nessa. Se você errou 100%, olhe em volta antes de se dar a nota e veja se tem alguma coisa que pode fazer para corrigir esse erro, talvez se reformular. Sei que isso já foi feito, você não sabe? Muita gente acredita que todos os casamentos são um paraíso e seria maravilhoso se fossem, mas vi alguns que não eram tão paradisíacos. Não sei o que poderiam ser, mas não eram um paraíso. Também já vi casamentos comerciais ou relacionamentos comerciais que não eram um paraíso, e ajudei a corrigir muitas situações em que parceiros comerciais não trabalhavam juntos em espírito de harmonia. Acredite, nenhum negócio na face da Terra pode dar certo a menos que as pessoas do primeiro escalão, pelo menos, trabalhem em harmonia. Não tem casa que possa ser alegre ou lugar aonde você queira ir a menos que haja harmonia no topo. Essa harmonia começa com lealdade, confiabilidade e capacidade. É assim que avalio as pessoas. Se quero selecionar alguém para um cargo elevado,
A primeira coisa que verifico é se a pessoa foi leal a quem devia lealdade. Se não foi leal, não quero essa pessoa para nada. A segunda coisa que verifico é se a pessoa é confiável, se posso ou não contar com ela para estar no lugar certo e na hora certa fazendo a coisa certa. Depois disso vem a capacidade. Vi muita gente que tinha muita capacidade, mas não era confiável, não era leal e, portanto, era muito perigosa. 17. Excesso de cautela. O número 17 é ter cautela demais nos negócios e nos relacionamentos profissionais. Você já viu pessoas tão cautelosas que não confiavam nem na própria sombra? Eu conheci um homem tão cauteloso que tinha uma carteira especial na qual mandou colocar uma pequena fechadura. Ele escondia a chave em algum lugar diferente todas as noites para que a esposa não pudesse revirar os bolsos de sua calça e tirar dinheiro da carteira. Não era um fofo? Aposto que a esposa o amava. Falamos aqui de excesso de cautela nos negócios e nos relacionamentos profissionais e na falta de cautela em todos os relacionamentos humanos. Você já viu pessoas assim? Simplesmente não têm nenhum cuidado. Algumas pessoas começam a falar e não param mais. Não importa o que vão dizer, nem que efeito isso vai ter sobre outras pessoas. Você já viu gente assim, não viu? Sem nenhuma cautela, sem discriminação, diplomacia ou consideração a respeito do que fazem a outras pessoas por meio de suas palavras. Já vi pessoas com a língua mais afiada que lâmina de barbear. Já vi gente que assinava tudo que um vendedor pusesse na sua frente, sem ler. Não liam nem as letras grandes, muito menos as pequenas. Você já viu gente assim? É claro que você não é assim. Sabe que pode ser super cauteloso e que pode ser menos cuidadoso do que deveria. A média está na aula sobre pensamento preciso, em que você examina as coisas que vai fazer antes de fazê-las, não depois, e avalia suas palavras antes de as proferir, não depois. 18. Excesso de confiança. Sei que pode ser um pouco difícil você se classificar com exatidão neste quesito. Para ser perfeitamente honesto, eu teria dificuldade para me classificar com exatidão nos quesitos 17 e 18, porque houve muitos momentos em minha vida quando eu não era cauteloso. Acho que a maioria dos meus problemas na juventude decorreu de confiar em gente demais. Deixei alguém se aproximar e me adular para usar o nome Napoleon Hill, e essa pessoa saiu ludibriando muitas pessoas, tudo em nome de Napoleon Hill. Isso aconteceu várias vezes antes de eu endurecer e me tornar cauteloso. Pode acontecer com muita gente que você conhece, mas, por outro lado, eu não ia querer me tornar cauteloso a ponto de não confiar em ninguém sobre nada. Você não teria a alegria de viver se fosse assim. 19. Escolher mal os associados. Quantas vezes você ouviu falar de pessoas que se encrencaram por se associarem ao tipo errado de gente? Nunca vi um jovem que tenha se tornado mal ou dado errado sem ter sido influenciado por outra pessoa. Nunca vi um jovem se dar mal ou adquirir maus hábitos sem ser influenciado por alguém. 20. Vocação errada. O número 20 é a escolha errada de uma vocação ou deixar de escolher uma vocação. Cerca de 98 de cada 100 pessoas se dariam um zero nessa. É claro, estudantes desta filosofia que foram doutrinados pela lição número 1 sobre o objetivo principal definido teriam uma nota mais alta. Atribua a si mesmo um 0 ou um 100 nesse quesito, não fique no meio do caminho. Ou você tem um objetivo principal definido ou não tem. Não pode se dar 50 ou 60 ou qualquer outra nota para a definição de objetivo. Ou você tem um objetivo principal ou não tem. 21. Falta de concentração. Falta de concentração de esforço é como ter interesses divididos. Você não divide seus interesses ou os espalha por várias coisas diferentes. Uma pessoa não é forte o bastante para isso. A vida é curta demais para garantir sucesso, a menos que você aprenda a arte de concentrar tudo que tem em uma coisa de cada vez. Você também tem que dar continuidade a essa coisa e fazer um bom trabalho. 22. Deixar de fazer um orçamento. Pode ser difícil dar uma nota a si mesmo no quesito 22. Falta de orçamento, controlar receitas e despesas e ter um jeito sistemático de cuidar de suas receitas e despesas. Você sabe como a pessoa comum lida com a questão do orçamento? Gastando muito, dependendo de quanto o crédito consegue com outras pessoas. Quando as portas do crédito se fecham, ela reduz os gastos, mas até que isso aconteça, gasta sem critério. Uma boa empresa faliria rapidamente se não tivesse um sistema de controle de receitas e despesas.
Para isso serve um controlador em uma organização, normalmente chamado de freio. Todo negócio bem-sucedido de qualquer tamanho precisa de alguém que pise no freio. Um homem que controla os bens de uma companhia impede que os números se desviem na hora errada e para o lado errado. 23. Deixar de fazer um orçamento do tempo. Tempo é o que você tem de mais precioso. Das 24 horas de cada dia, cada pessoa geralmente dedica 8 ao sono, 8 ao ganhar o sustento e outras 8 ao tempo livre. Como americanos, temos a liberdade de fazer o que quisermos com essas 8 horas livres. Você pode pecar, gastar, estabelecer bons hábitos ou maus hábitos, reeducar-se e assim por diante. Mas o que você realmente está fazendo com essas 8 horas? Esse vai ser o fator determinante de como se classifica nessa questão específica. Você está planejando o uso do seu tempo da maneira mais vantajosa? Tem um sistema para fazer todo o seu tempo ser importante? As primeiras 16 horas são organizadas automaticamente, mas as outras 8 não. Isso é flexível e você pode fazer o que quiser com elas. 24. Falta de entusiasmo. Sem dúvida, entusiasmo está entre as emoções mais valiosas, desde que você consiga ligá-lo e desligá-lo, como uma torneira ou lâmpada elétrica. Se consegue ligar seu entusiasmo quando quer e desligá-lo sempre que acha melhor, você pode se atribuir 100% nesse quesito. A falta dessa capacidade o coloca em algum lugar perto do zero. Como você controla seu entusiasmo? Já pensou na sua força de vontade? Para que ele foi posto ali? Você tem uma força de vontade e para que ela serve? Para a disciplina fazer de sua mente o que você quiser que ela seja e formar os hábitos que quiser. Nunca consegui determinar o que é pior. Nenhum entusiasmo, como um peixe, ou entusiasmo fervoroso, descontrolado. Os dois são ruins. Se alguém me deixasse furioso agora, eu poderia desligar meu entusiasmo com facilidade e ligar outra coisa. Isso seria muito mais apropriado, desde que eu mantivesse os palavrões fora da história, é claro. Mas houve um tempo em que eu conseguia ligar a raiva muito mais depressa do que ligava o entusiasmo, e não conseguia desligar a raiva com essa mesma facilidade. Isso é algo que você vai ter que dominar, a capacidade de ligar e desligar qualquer uma de suas emoções. 25. Intolerância. Intolerância é a mente fechada com base em ignorância ou preconceito em relação a ideias religiosas, raciais, políticas e econômicas. Como você se classifica nessa? Seria maravilhoso poder se dar um 100 e dizer honestamente que tem a mente aberta para todos os assuntos, todas as pessoas e o tempo todo. Porém, se pudesse dizer isso, você não seria humano, provavelmente, seria um santo. Suponho que haja momentos quando se pode decidir manter a mente aberta para todas essas coisas, pelo menos por algum tempo. Eu sei que posso, pelo menos por um tempo. No entanto, se você não consegue se classificar com um 100% e não pode dizer honestamente que tem a mente aberta em relação a todas as pessoas o tempo todo sobre todos os assuntos, qual é a segunda melhor opção? Sermos tolerantes durante algum tempo, é claro. Quanto mais você tenta ser tolerante, mais vai se aproximar do ponto em que terá o hábito da tolerância, em vez de intolerância. Quando a grande maioria das pessoas conhece outra pessoa, imediatamente começa a procurar nela coisas de que não gosta e sempre encontra coisas de que não gosta. Mas há outro tipo de pessoa, e percebo que esse outro tipo de pessoa é sempre muito mais bem-sucedido, muito mais feliz e muito mais bem recebido quando se aproxima ou quando conhece alguém. Seja essa pessoa um conhecido ou um estranho, a primeira coisa que faz não só é procurar coisas de que gosta na outra pessoa, mas também enaltecê-las, dizendo ou fazendo alguma coisa para indicar que reconhece as boas qualidades, em vez das ruins. Tenho uma ótima sensação quando alguém se aproxima de mim e diz: "Você não é Napoleon Hill?" E eu respondo que sim, sou eu. "Ah, Sr. Hill, quero que saiba que seu livro me fez muito bem." Gosto disso, a menos, é claro, que seja exagerado, e você sabe que isso também é possível. O ponto é que nunca vi alguém que não responda da mesma maneira a um cumprimento desse tipo. Por mais que seja mal-humorada, até uma gata selvagem vai enrolar a cauda e começar a ronronar se você coçar suas costas. Gatos não são muito simpáticos, mas podem ser se você fizer coisas de que eles gostam. 26. Falta de cooperação. Falta de cooperação é deixar de cooperar com os outros em espírito de harmonia. Suponho que existam circunstâncias nas quais deixar de cooperar seja justificável. Ou não.
Há muitas circunstâncias em que você deixa de cooperar. É comum eu entrar em contato com pessoas que querem que eu faça coisas que não posso fazer por elas. Elas querem minha influência, querem que eu escreva cartas de recomendação ou querem que eu dê telefonemas em nome delas. Não faço nada disso ou não coopero de jeito nenhum, a menos que esteja convencido daquilo com que coopero e com quem coopero. Talvez você também queira ser assim. 27. Riquezas imerecidas. Você tem poder ou riqueza que não se baseiam em mérito ou no que fez por merecê-los? Espero que não tenha problemas para se atribuir uma nota nesse quesito. 28. Falta de lealdade. Outro motivo para fracasso é a falta de lealdade a quem ela é devida. Se você é leal a quem deve lealdade, talvez possa se classificar como 100%. A menos que pratique isso o tempo todo, não se atribua um 100, sua nota é mais baixa. Se por acaso se der uma nota menor que 50, marque esse quesito com um X e volte a ele mais tarde para estudar esse ponto específico. Você precisa ter todas essas causas de fracasso pelo menos 50% controladas. Se ficar abaixo disso, terá chegado ao ponto de perigo. 29. Opiniões sem base. Você tem o hábito de formar opiniões que não se baseiem em fatos conhecidos? Dê a si mesmo uma nota que reflita a medida em que faz isso. Se ficar abaixo de 50%, comece a trabalhar em si mesmo imediatamente. Pare de formar opiniões a menos que as baseie em fatos ou no que acredita serem fatos. Quando ouço alguém expressando uma opinião sobre alguma coisa de que tenho motivo para desconfiar que essa pessoa desconhece, sempre penso naquela história dos dois homens discutindo a teoria da relatividade de Einstein. Eles entraram em uma discussão acirrada sobre o tema e um deles disse: "O que Einstein sabe sobre política, aliás?" Ele achava que entendia relatividade, não? Há pessoas que são assim, que têm opiniões sobre tudo. Poderiam comandar o país melhor que Eisenhower o está comandando. Poderiam dizer a J. Edgar Hoover umas coisinhas sobre seu emprego. Sempre poderiam melhorar os amigos. No entanto, se você os examinar com muita atenção, geralmente não estão indo muito bem. 30. Ego descontrolado. Egocentrismo é algo maravilhoso e vaidade é uma coisa maravilhosa. Se você não tivesse um pouco de vaidade, não lavaria o pescoço, o rosto, não enrolaria o cabelo nem o alisaria, ou qualquer coisa que as mulheres façam com o cabelo. É preciso ter um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, mas eles podem ser excessivos. Acho o batom uma coisa maravilhosa, se não manchar minha camisa, mas dá para exagerar no batom. Blush no rosto também é lindo, mas a natureza é boa nessa coisa de pintar rostos. Quando vejo uma mulher de 60 ou 70 anos pintando o rosto para parecer uma jovem de 16, sei que ela está enganando a si mesma e a ninguém mais, porque ela certamente não me engana. O ego é algo maravilhoso. Muitas pessoas precisam fortalecer seu ego porque deixaram as circunstâncias da vida castigá-las até não haver mais espírito de luta nelas, nem iniciativa, nem imaginação, nem fé. O ego humano é uma coisa maravilhosa quando você o tem sob controle e não permite que se torne algo a que outras pessoas possam se opor. Ainda não conheci uma pessoa bem-sucedida que não tivesse grande confiança na própria capacidade de fazer qualquer coisa que começou a fazer. Um dos objetivos desta filosofia é capacitar a pessoa a fortalecer seu ego até que ele faça qualquer coisa que ela queira, seja o que for. O ego de algumas pessoas precisa ser aparado um pouquinho e precisa até de uma espremida, se entendem o que quero dizer, mas eu diria que muito mais gente precisa fortalecer o ego. 31. Falta de imaginação. Nunca fui capaz de determinar exatamente se essa grande capacidade de visão e imaginação é uma qualidade herdada ou adquirida. No meu caso, talvez seja herdada, porque tenho muita imaginação desde que consigo me lembrar. Esse foi um dos aspectos que me criaram dificuldade em outras coisas. Eu tinha muita imaginação e não a guiava na direção certa. 32. Indisponibilidade para fazer o esforço extra. Quando você desenvolve o hábito de fazer o esforço extra, vai sentir alegria em tudo que faz e há boas chances de colocar muita gente em dívida com você. Espontaneamente em dívida, quero dizer. Porque elas não vão se importar de estar em dívida com você nessas circunstâncias. Se tem muita gente em dívida com você,
Não há razão legítima para você não poder fazer uso de sua influência, educação, capacidade e tudo que puder ajudar a conquistar sucesso no que estiver fazendo. Você sabe como induzir alguém a fazer o que quer que essa pessoa faça? Faça alguma coisa por ela primeiro. Qual é a dificuldade de fazer alguma coisa boa por outra pessoa sem ter nem que pedir permissão a ela? Quando há uma longa lista de pessoas preparadas como um exército para ajudar quando você precisar de ajuda, como se cultiva esse exército antes da hora de necessidade? Você não pode simplesmente fazer o esforço extra agora e no minuto seguinte pedir à pessoa a quem acabou de prestar serviço para prestar a você o dobro de serviço. Não pode ser desse jeito, porque assim não funciona. Você precisa construir uma coisa chamada boa vontade antecipada. De novo, o tempo tem que ser certo. Tem muita gente que faz o esforço extra só por interesse. Fazem esse esforço para colocá-lo em dívida. Não temporizam bem o bastante para deixar você esquecer, digamos assim. Imediatamente depois de lhe fazer um favor, essa pessoa pede 2 ou 3. Já teve essa experiência? Já viu alguém cometer esse erro? Se eu tivesse que escolher um princípio com o qual se pode ter resultados máximos com a maioria das pessoas, eu diria que o princípio é este: fazer o esforço extra. Essa é uma coisa que todo mundo pode controlar se quiser. Você não precisa pedir a ninguém o privilégio de se esforçar para ser gentil e poder ajudar. Mas no momento em que começa a fazer isso, provavelmente vai criar contraste, porque a maioria das pessoas não está fazendo isso. 33. Desejo de vingança. Você já teve vontade de se vingar por ofensas reais ou imaginárias? O que é pior, querer se vingar por uma ofensa real, como ser insultado, ou por uma ofensa imaginária? Pense nisso. O que acontece quando você quer se vingar por uma razão qualquer? Isso prejudica o alvo do seu desejo? O ponto é que o desejo de vingança prejudica você. Vingança o faz negativo e envenena a mente. Envenena até o sangue se você mantiver esse desejo por tempo suficiente, porque qualquer tipo de atitude mental entra na corrente sanguínea e interfere na sua saúde. 34. Desculpas. Você conhece pessoas que têm o hábito de produzir desculpas em vez de resultados favoráveis? Em que medida começa imediatamente a procurar uma desculpa quando comete um erro, faz alguma coisa que não dá certo ou deixa de fazer o que deveria ter feito? Com que frequência diz: foi minha culpa, eu assumo a responsabilidade, ou começa a criar um conjunto de desculpas para justificar o que fez ou deixou de fazer? O objetivo é classificar-se pela preponderância de seus hábitos nesse quesito. Se você é uma pessoa mediana, procura uma desculpa para justificar o que faz ou deixa de fazer. Se não é uma pessoa mediana, e tenho certeza de que não vai ser se você se tornou devidamente doutrinado nesta filosofia, não vai procurar desculpas. Você sabe que desculpas o enfraquecem. Desculpas são muletas em que se apoiar. Em vez disso, você vai enfrentar a realidade, reconhecer seus erros, reconhecer suas fraquezas. Afinal, a autoconfissão faz bem enorme à alma. Quando você sabe realmente quais são seus defeitos e os confessa com honestidade, não precisa espalhá-los ao mundo todo. Em vez disso, confesse quando a confissão for necessária. Tenho uma aluna que foi ao meu escritório há alguns dias e fez uma confissão que terá mais utilidade para ela do que qualquer coisa que já aconteceu desde que ela era uma menininha. Anteriormente, essa aluna sofria porque ainda não havia aprendido a distinguir entre suas necessidades por coisas e seu direito de tê-las. Ela precisava muito de coisas e estava disposta a tê-las do jeito errado, mas muita gente comete esse erro. Não conseguem determinar a diferença entre coisas de que precisam e coisas que têm o direito de ter. 35. Falta de confiabilidade. Pode ser difícil se classificar nesse quesito, falando de maneira geral, mas você sabe se é confiável ou se é possível confiar na sua palavra. Você sabe se seu desempenho em sua ocupação ou em seu emprego é confiável. Sabe se o relacionamento com sua família, com a esposa, o marido ou os filhos é confiável. Você sabe se é um homem ou mulher de família confiável. Sabe se é ou não confiável em suas relações de crédito ou com pessoas das quais compra coisas a crédito. Não é maravilhoso ter amigos confiáveis? Você sempre sabe exatamente o que esperar deles, aconteça o que acontecer. Não é maravilhoso ter confiabilidade entre as pessoas que ama, saber que não o desapontarão em nenhum momento por nenhum motivo?
Se você tem meia dúzia de pessoas assim em sua vida, absolutamente confiáveis em todas as circunstâncias, que sorte a sua. Eu diria que, se você tem 3 pessoas assim ao longo de toda a vida, é alguém realmente afortunado. Com todas as pessoas que conheço no mundo todo, não sei se posso usar os 10 dedos das mãos para contar as que estão em minha vida e são confiáveis em todas as circunstâncias. Confiabilidade, que coisa maravilhosa. 36. Falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade é uma indisposição para assumir responsabilidades em detrimento ao desejo por compensação. Em outras palavras, você quer as coisas boas da vida, um bom rendimento, uma boa casa, um bom carro e um guarda-roupas com boas roupas, mas não se dispõe a assumir as responsabilidades que conferem o direito a ter essas coisas. Como se classifica nessa? Está disposto a assumir as necessárias responsabilidades para ter o direito a todas as coisas que quer ter na vida? É a isso que você vai dar uma nota. 37. Deixar de ouvir sua consciência. Com que frequência você deixa de ouvir sua consciência quando é vantajoso para você? Há momentos em que diz à sua consciência para sair de cena por alguns instantes? Você diz à sua consciência, não olhe agora porque aquela transação comercial que eu quero realizar parece um pouco sem graça? Já fez isso? Acho que pode fazer isso algumas vezes e se dar bem, mas se isso se tornar um hábito, você pode transformar sua consciência em cúmplice que vai endossar todas as coisas ruins que você pode querer fazer. E isso seria ruim. A consciência nos foi dada por um Criador que tudo sabe, de forma que você sempre vai saber o que é certo e o que é errado sem ter que perguntar a ninguém. Se está bem com sua consciência e realmente responde a ela em todas as circunstâncias e a deixa ser seu guia, então você é uma pessoa de muita sorte e tem usado sua consciência de maneira muito apropriada. Mas, se há momentos em que vacila, é indeciso e faz sua consciência se retirar, dê a si mesmo uma nota baixa e comece a trabalhar nisso. Acho que é maravilhoso o Criador ter dado a cada indivíduo uma espécie de juiz para avaliar todos os seus atos, todas as suas necessidades, todos os seus pensamentos e dizer a ele quando está certo e quando está errado. 38. Incapacidade de abrir mão do que não pode controlar. Agora é sobre o hábito da preocupação desnecessária com coisas que não pode controlar. Como vai se classificar em relação a isso? Se não pode controlar aquilo com que está se preocupando, o que pode fazer a respeito disso? Você pode se ajustar a essa coisa que não pode controlar e pode fazer isso com uma atitude mental positiva de forma a não se deixar deprimir. Ou pode transmutar essa preocupação em algo que pode controlar. 39. Aceitar derrota temporária como fracasso. Você sabe qual é a diferença entre fracasso e derrota temporária? Já pensou nisso? Em primeiro lugar, fracasso só é fracasso quando você o aceita como tal, sejam quais forem as condições. É derrota temporária, talvez, mas certamente não é fracasso. Se você é vendedor e aceita como resposta todos os nãos que ouve, nunca vai ganhar a vida vendendo. É mais fácil a pessoa dizer não. Não é essa a intenção. A resposta negativa significa apenas que as pessoas ainda não foram convencidas por um bom vendedor. Derrota temporária e fracasso. Quem determina se uma circunstância é uma derrota temporária ou um fracasso? Quem determina isso? Isso mesmo, é você. 40. Falta de flexibilidade. Como você se ajusta às circunstâncias variáveis da vida? Um motivo para o fracasso é a falta de flexibilidade mental. Você sabe que às vezes é necessário conviver com companhias desagradáveis, gente de quem você não gosta? Você convive com elas até o momento em que elas saem de sua vida. É claro, você poderia tê-las expulsado desde o início, mas, se agir assim, sempre vai ter o pior delas. Você pode cansá-las ou obrigá-las a trabalhar até a morte convivendo com elas por um tempo. Se criar caso com tudo que faz com essas pessoas de quem não gosta, vai estar sempre em dificuldades. Por outro lado, você pode deixar passar essas coisas ou as coisas que alimentam incidentes. O tempo é uma cura maravilhosa, um agente maravilhoso. O maior médico da face da Terra é o tempo, a velha mãe tempo ou o pai tempo, tanto faz. De qualquer maneira, há muitas coisas neste mundo que só podem ser curadas com o tempo. Tem gente que está sempre agitada. Essas pessoas se esgotam criando problemas por coisas bobas, pequenas e sem importância que surgem todos os dias na vida.
Não há um dia na sua em que você não possa provocar um problema por alguma coisa ou criar uma cena desagradável com alguém se você se permitir. Como estudante desta filosofia, talvez você possa se classificar em 80% nesse quesito. Em relação à flexibilidade, na maior parte do tempo você se ajusta às circunstâncias de que não gosta sem sucumbir a elas e sem criar problemas por causa delas. Você pode ter um motivo de fracasso muito peculiar que eu não mencionei aqui. Seria muito interessante ver qual é, se tiver, porque forneci aqui um catálogo bem bom das coisas que fazem as pessoas fracassar. O mais importante nessa lista de 40 causas de fracasso é que você pode fazer alguma coisa por cada uma delas imediatamente. Não é verdade? De que adiantaria eu promover essa análise se você não vai fazer nada com ela? Você pode eliminar cada uma dessas causas quase instantaneamente. Algumas demoram um tempinho para se desenvolverem em hábitos mais positivos. Na maioria dos casos, você pode remover cada uma delas da sua personalidade da noite para o dia, decidindo removê-las e decidindo desenvolver um conjunto de circunstâncias mais agradáveis. Você pode eliminar essas causas de fracasso, seja qual for a adversidade em sua vida. Reveja os últimos 10 anos e examine cada circunstância desagradável que teve. Procure agora a semente do benefício equivalente que estava lá, embora você não a tenha encontrado e não a tenha usado naquele momento. É muito difícil encontrar a semente de um benefício equivalente em uma circunstância desagradável enquanto uma ferida ainda está aberta e doendo. Por outro lado, o tempo é importante. Mas se você der um tempinho e decidir que não vai sucumbir a essa circunstância, depois voltar e avaliá-la com cuidado, vai descobrir que aprendeu alguma coisa útil com ela.